Oração para o renascimento. Agora estou vivendo um novo dia. Tudo que pertence ao passado, que é mau, que é indesejável, que é feio, que é sombrio, que é pessimista, já se foi. Todo o passado já desapareceu e estou renascendo agora, recebendo de Deus os pensamentos bons, desejáveis, belos, alegres e positivos. Todos esses bons pensamentos semeados em meu subconsciente estão pouco a pouco germinando, crescendo e, finalmente, no momento adequado, manifestar-se-ão em forma concreta, com certeza. No mundo da imagem verdadeira criado por Deus, não existe nada que não seja bom. E está determinado que somente o que há de bom no mundo da imagem verdadeira se manifestará neste mundo fenomênico, a não ser que nós, homens, impeçamos a sua manifestação com pensamentos negativos e errôneos. Olá, sejam bem-vindos a mais uma atividade da Associação da Prosperidade. É um prazer poder estar com vocês novamente neste momento em que nós vamos estudar um pouquinho mais sobre este ensinamento da Seitonoye e de como nós aplicamos ele na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal, na nossa vida como um todo. Nosso tema proposto hoje é como sintonizar a emissora da prosperidade. Sintonizar a emissora da prosperidade. Obviamente que nós já aprendemos na Seitonoye sobre a importância de estarmos sempre sintonizados, conectados às questões de prosperidade para podermos manifestar na nossa vida. E para este estudo que vamos fazer, o livro que nós vamos utilizar é este livro, A Verdade, volume 10, está no capítulo 1, o que nós vamos tratar, como também eu vou utilizar um aspecto deste livro, Lições para o Cotidiano, onde o mestre fala também sobre uma questão importante para que nós possamos, então, sintonizar esta emissora da prosperidade e manifestarmos a prosperidade na nossa vida como um todo. Vamos transitar em vários aspectos de como fazer esta questão da sintonia. Mas um ponto fundamental que precisamos compreender quando ele fala sobre sintonia é a forma que nós estamos pensando. Nós só conseguimos sintonizar estas questões através dos nossos pensamentos. Pensamentos, através das nossas palavras, através das nossas atitudes, que geram uma vibração de sintonia com situações semelhantes. Então, se queremos sintonizar ou se desejamos sintonizar a emissora, que é aquilo que produz a vibração de prosperidade, nós também precisamos estar emitindo uma vibração condizente com esta emissora para podermos sintonizar e manifestar isso na nossa vida. E é importante nós entendermos que o mestre nos fala sobre como se apresenta a nossa vida. Na nossa vida cotidiana, ela é nos apresentada de várias formas, várias experiências são colocadas na nossa vida. Situações felizes, situações não tão felizes, mas são experiências que nós devemos vivenciar no nosso cotidiano, para que, com estas experiências, nós possamos, então, nos elevarmos, progredirmos dentro da forma de atuação da nossa existência. Então, os momentos em que nós vivemos são momentos que sempre nos deve remeter a reflexões. Qualquer que seja a situação em que nos apresente nesta vida, nós devemos refletir de que forma nós vamos usufruir aquela experiência que está sendo colocada. Seja do ponto de vista positivo ou também pode estar se manifestando de uma forma não tão positiva. Mas em todas as manifestações existe algo que nós devemos apreender. Se nós encararmos os acontecimentos sempre como lições a qual devemos aprender, devemos superar, nós passamos a transitar na nossa vida de uma forma mais feliz,
de uma forma mais convicta, né, de uma forma mais otimista. Agora, se ficarmos apenas olhando aquilo como sendo algo punitivo ou algo que possa estar nos prejudicando ou nos impedindo de avançar, nós não conseguiremos realmente avançar nesse sentido. Então, ele nos ensina aqui, o mestre, neste livro, A Verdade, volume 10, de que forma nós devemos tratar esses assuntos. E ele nos fala, então, sobre esses desafios, né? A vida nos apresenta constantes desafios para nos aprimorarmos. E o mestre nos fala, né? A Seiichi no Ie nos fala, em algum ou vários dos seus livros, que não importa de que forma a vida se apresente a você, importa de que forma você encara a vida. A forma que você encara a vida é a forma que você vai transitar na vida. Como falamos, esta vida pode se apresentar de várias formas, mas todas elas são experiências que nós devemos vivenciar para o nosso autoaprimoramento. Então, a forma que nós enxergamos a vida, que se manifesta na nossa existência, é a forma que nós vamos ser felizes ou não tão felizes. Então, a Seiichi no Ie nos ensina que a forma de enxergar a nossa vida deve ser sempre do ponto de vista positivo da existência, por mais que a situação possa se manifestar de forma não tão positiva. Mas ali existe um aprendizado, ali existe algo a nós superarmos, algo a nós evoluirmos. E mais à frente ele nos fala sobre um outro ponto bastante importante, né? Que o mestre nos ensina sobre isso. Aquele que pensa que a manutenção da felicidade depende das coisas materiais, está sempre temendo perdê-las. Aprendemos na Seiichi no Ie que as questões materiais, elas são importantes neste mundo material em que nós vivemos, mas não são fundamentais. O que é fundamental é algo que vem ou provém antes das questões da materialização. Ou seja, aquilo que se manifestou, ele se manifestou para cumprir uma finalidade. Então, a matéria propriamente dita, ela é algo para cumprir uma finalidade de vivificarmos a sua manifestação. Mas o que é importante, ou melhor, o que é fundamental, é o que vem antes da manifestação. Portanto, se nós ficarmos muito preocupados com as questões materiais, nós acabamos criando sofrimentos. E nós não vamos sintonizar com a emissora da prosperidade. Porque a prosperidade, ela não é algo material, e sim algo espiritual. Como diz a Seiichi no Ie, prosperidade, né, ou ser próspero, é um estado espiritual onde você se sente conforto. Então, quando nós ficamos muito preocupados ou balizados nessa questão de que a felicidade ela está nas questões materiais, quando nós perdemos as questões materiais, nós nos tornamos infelizes. E existem muitas pessoas que possuem muitos bens materiais ou que se manifesta muita prosperidade material, mas não se sente próspero, se sente preocupado em perder aquilo. Quando você se sente preocupado em perder, você não se sente um estado espiritual de conforto, você não tem uma paz de espírito em relação àquilo que você está manifestando. Isso faz com que você, do ponto de vista ou da ótica espiritual, não seja uma pessoa próspera, seja somente uma pessoa que manifestou a materialidade, que não é o objetivo nosso, não é o objetivo da Seiichi no Ie, não é o objetivo da Associação da Prosperidade. O objetivo da Associação da Prosperidade é realmente, né, levar ao maior número possível de pessoas a manifestação da verdadeira riqueza, que é espiritual e não material. Não significa que a Seiichi no Ie, a Associação da Prosperidade, é contra as questões materiais. Pelo contrário, a Seiichi no Ie nos ensina que quando nós temos a convicção de sermos filhos de Deus, de sermos, né, possuidores de capacidade infinita, que está aí em potencialidade de manifestação,
de compreendermos que a fonte da provisão infinita é Deus e o que Deus criou, nós podemos manifestar na forma a abundância de riqueza. Então, primeiro nós enriquecemos espiritualmente, e aí nós enriquecemos materialmente, e aí nós não sofremos com perdas ou medos de perder a materialidade, porque nós sabemos, através desta convicção, de que a materialidade é apenas um resultado. E quando eu tenho a convicção de ser filho de Deus, da convicção da fonte da provisão infinita, por mais que eu perca a matéria, eu ainda tenho o infinito para ser manifestado. E aí eu não sofro, e aí eu sou verdadeiramente rico, e isso é o que a Seichonoye prega, a verdadeira riqueza que é espiritual, configurando ou se manifestando numa forma materializada de reconhecimento. Só que para isso a gente vai na temática do estudo, sintonizar a emissora da prosperidade, sintonizar a provisão infinita. E por isso eu preciso mudar algumas posturas mentais que eu estou tendo ou que eu estou mantendo na minha vida, que está fazendo com que eu não sintonize, que eu tenha interferência nessa sintonia da emissora da provisão infinita. Por isso que ele nos fala que aquele que pensa que a manutenção da sua vida, né, ou da felicidade da sua vida, depende das coisas materiais, está sempre sofrendo com medo de perder. Então o mestre nos ensina que nós devemos ter sempre a convicção de que não existe perdas nesse mundo. O mundo de Deus, ele é um mundo perfeito, ele é um mundo onde não existe ninguém que se prejudica, não existe ninguém que se sacrifica. No mundo material, essas questões elas podem até se manifestar, mas se manifestam porque a mente está distorcida, a forma de reconhecimento está distorcida, né? O egocentrismo está se manifestando muito. Então a Seichonoye, ela nos fala para nós observarmos isso e analisarmos como nós estamos agindo mentalmente em relação a essas questões, para que nós possamos então mudar as nossas posturas mentais e podermos aí contribuir com esta postura mental de benevolência, essa postura mental de provisão infinita, essa postura mental de harmonia para com todas as coisas do céu e da terra, para toda a humanidade. E aí nós conseguimos, então, mudar ou sintonizar essa emissora da prosperidade. Tá? Continuando, ele nos fala aqui um ponto bastante importante, que eu acho que é legal, esse aspecto, que ele nos fala aqui, ó, que na verdade muitas vezes a gente não compreende, né, sobre esta questão. E na revelação divina, né, que nós temos aí no livro das revelações divinas, existe uma revelação divina que começa com este ponto que está na tela de vocês, que diz lá: eu vim não por causa da matéria, mas da vida, não por causa da carne, mas do espírito. São poucos os que compreendem isso. Muitas vezes nós oramos a Deus buscando as questões materiais, mas Deus não veio ou não se manifestou ou não prega, né, ou não verbaliza as questões divinas em função das questões materiais. Como diz ali, ó, em questão da vida, não é na questão material, né, não é na questão do corpo, e sim na questão do espírito. São poucos os que compreendem isso. Ah, preletor, mas eu não posso fazer as minhas orações para resolver os problemas? Depende. De que forma você vai fazer isso? Se você fizer uma oração ressaltando que você tem um problema, você está fazendo a oração para o problema. Do ponto de vista espiritual, a Seichonoye nos ensina que o problema em si, ele não existe, ele se manifesta porque nós acreditamos que ele existe. Mas para Deus, nós não conseguimos resolver algo, ou melhor, Deus não consegue solucionar aquilo que não é existência verdadeira. Então veja, o que nós precisamos aprender nessa questão? Se nós estamos numa situação
de infelicidade, uma situação equivocada, em qualquer aspecto da nossa vida, seja no nosso empreendimento, na nossa carreira, na nossa vida como um todo, a Seichonoye nos ensina a transcender essas questões. Você precisa transcender as questões da materialidade. E eu fui buscar isso para tentar compreender o que é transcender. Porque muitas vezes é fácil nós falarmos, você precisa transcender, você precisa transcender. Mas o que significa transcender? Ou de que forma eu aplico essa questão da transcendência na questão fenomênica da minha existência? No livro A Verdade da Vida, volume 12, estudando este livro, o mestre começa a falar sobre o relato de uma pessoa sobre um caso de doença. E num ponto ali ele explica sobre transcender. E foi aí onde eu tive um insight do que é esta questão da transcendência, que muitas vezes nós cometemos o equívoco. O transcender é você partir do ponto da inexistência da infelicidade. Então veja, se eu estou com uma situação de infelicidade na minha vida, em qualquer aspecto que for, se eu for fazer uma oração para solucionar aquela infelicidade, significa que eu estou reconhecendo a infelicidade e eu não consigo transcender ela. Então, de que forma eu tenho que fazer uma oração? Negando a infelicidade e afirmando aquilo que realmente existe. Então, veja, um exemplo mais simples. Se eu estou com alguma situação de doença, eu não faço a oração para curar a doença. Eu faço a oração afirmando a minha perfeição. O homem é filho de Deus, o homem é perfeito, o homem é o ser espiritual, não é um ser carnal. Se eu estou com uma situação de infelicidade financeira ou material, eu não reconheço aquela situação. Eu faço uma oração afirmando: o homem é provido de provisão infinita. Todos os recursos necessários já me foram dados. O meu empreendimento é um empreendimento de sucesso. Todas as situações financeiras estão se manifestando em abundância. Então eu passo a transcender a infelicidade e reconhecendo aquilo que realmente existe. Aí sim eu consigo transcender. Como diz a revelação divina, aqui mencionada, eu vim não por causa da matéria, mas da vida, não por causa da carne, mas do Espírito. São poucos os que compreendem isso. E ele vai continuando nessa revelação divina. Diz lá, aquele que com a mente sujeita, ou melhor, aquele que mantém a fé sobre as questões materiais, que mantém a mente em fé ou em certeza sobre as questões materiais, essa fé ela vai se perder quando as questões materiais se alterarem. Então, a fé embasada em questões materiais não é uma fé verdadeira, não é uma fé em Deus, não é uma fé no Criador, não é uma fé no mundo de Deus, não é uma fé na provisão infinita. É uma fé embasada em questões materiais. E essa fé ela vai se alterar conforme a alteração da matéria. Não é isso que a Seichonoye nos ensina. Ela nos ensina que a nossa fé ela deve ser constante do ponto de vista do que Deus criou, que só existe o bem e o que Deus criou. Este é o primeiro pilar da Seichonoye. Só existe Deus e o que Deus criou, só existe Deus e o mundo da imagem verdadeira. Só existe Deus e só existe o bem. Essa é a emissora que nós devemos sintonizar da prosperidade ou da provisão infinita. Mas para isso eu preciso então fazer aquele pontinho da transcendência. Partir do ponto da inexistência da infelicidade, seja em que aspecto for, afirmando aquilo que realmente existe. E não buscando reconhecer aquilo que não existe. Mais à frente aqui, ele nos fala aí na tela de vocês sobre a questão da lei mental. E é importante esse ponto. Lei mental é lei de manifestação. Lei semelhante atrai semelhante. É uma lei de manifestação deste mundo em que nós vivemos, que é o mundo material, ou que estamos vivendo, que é o mundo material. E ele nos diz aí, olha, não complique sua vida com as suas
próprias mãos. Não complique sua vida com as suas próprias mãos. Muitas pessoas, por não conhecer essa lei, ou mesmo conhecendo essa lei, acaba não trabalhando com ela ao seu benefício e acaba se justificando em relação aos acontecimentos. Lembre-se, aquilo que você oferece é aquilo que você recebe. É lei de manifestação. Dá e receberás. Também é a lei de manifestação, dos semelhantes atrai semelhantes. Então não complique a sua vida com as suas próprias mãos. Ofereça o bem, ofereça a benevolência, ofereça aquilo com amor, com humildade, sem rebaixar as pessoas, sem rebaixar o próximo em relação àquilo que você está oferecendo. Faça sempre o melhor dentro da sua empresa, dentro do seu empreendimento, dentro da sua carreira. Busque sempre se aprimorar, busque sempre evoluir, para que você possa cada vez mais estar conectado com esse mundo de provisão infinita. Se o mundo é de provisão infinita, nós temos o infinito para nos aprimorarmos em manifestação, que é uma outra situação que também muitas vezes as pessoas ficam em dúvida. Ah, se o homem é filho de Deus, já é perfeito, por que ele tem que evoluir, por que ele tem que progredir? É simples o que o Mestre nos fala isso. Somos sim filhos de Deus perfeitos, somos filhos de Deus já prósperos, somos filhos de Deus salvo desde a nossa existência. Mas nós estamos nesse mundo de manifestação para expressarmos essa provisão infinita, para expressarmos esta benevolência, para expressarmos essa nossa natureza divina em todos os aspectos. Quanto mais nós vamos expressando este eu perfeito, esta minha natureza de filho de Deus, na forma, significa que eu estou evoluindo. Então, o evoluir não é eu mudar a minha constituição espiritual de criação, e sim a manifestação dela no mundo das formas. A cada momento que eu vou manifestando, eu estou evoluindo. Evoluindo no sentido de manifestarmos cada vez mais o perfeito, seja no ponto de vista social, de relacionamento, ou mesmo das questões materiais, da riqueza. Então é muito importante nós compreendermos essas questões que vão envolvendo a nossa vida, para que nós possamos aí estar trabalhando no sentido de sempre estarmos buscando aí esta sintonia da da emissora da prosperidade. E aí ele vai continuando aqui neste aspecto, né, sobre esta questão que é muito importante para nós também compreendermos isso daí. O mundo em que se apresenta hoje, né, da forma que o mundo vai se apresentando hoje, ou melhor, aquilo que nós precisamos estar sempre em mente sobre essas questões, não é aquilo que nós queremos ter. Lógico que todos nós desejamos ter uma vida diferente, termos aí uma situação financeira melhor, uma situação material melhor. Isso é louvável e deve ser manifestado. Mas o mais importante que nós precisamos compreender com essas questões espirituais, principalmente sobre as questões que envolvem a prosperidade, é o que nós devemos ser e não ter. O ser significa de que forma nós vamos manifestando a nossa existência. Então, quando nós temos experiências a serem vivenciadas na nossa vida, o que nós temos que refletir é sobre o que nós devemos ser com aquela situação que está se manifestando. De que forma eu vou elevar o meu ser em relação àquilo que eu estou recebendo como experiência. Então, o ser, que seria a sua manifestação, ele é mais fundamental do que o ter. Porque o ser vai enobrecendo a sua personalidade, o seu caráter, e vai se modificando nessa convicção de que você é um ser diferenciado. E todos nós somos um ser diferenciado, né? Somos
da mesma origem, mas se manifestamos com personalidades diferentes, com caráteres diferentes. E este aprimoramento do nosso caráter é que é o verdadeiro êxito, como o mestre nos fala na Verdade da Vida, volume 38, no mês de setembro. O verdadeiro êxito é o aperfeiçoamento do caráter, que vai se modificando e se aperfeiçoando, que vai proporcionando a manifestação dos acontecimentos. Que também é um ponto importante para nós entendermos sobre a sintonia com a emissora da provisão infinita, da prosperidade propriamente dito, o aperfeiçoamento do nosso caráter. Então, lembre-se sempre disso. Quando você estiver passando por algo que se apresenta na sua vida, reflexione sobre isso e se questione: o que eu preciso ser para superar este obstáculo, para transitar nessa nova jornada? E mais à frente, ele nos fala sobre esta questão seguinte, que é sobre a nossa autoconfiança, né? Então, essa nossa autoconfiança, ela precisa estar baseada na seguinte forma, né? Diz aí, né? A autoconfiança ela é algo que você precisa até desenvolver, é possível você desenvolver a autoconfiança. Porém, a falta de autoconfiança, e isso está aí no livro Lições para o Cotidiano, a falta de autoconfiança, ela provém do receio de que o mundo ao meu redor pode me causar danos morais ou prejuízos materiais. Então, muitas vezes as pessoas não têm autoconfiança porque ela fica julgando o mundo ao seu redor, pensando e acreditando que este mundo pode causar algum prejuízo à sua existência. Como disse lá no começo, ela não consegue transcender o mundo da materialidade, porque ela reconhece a infelicidade. Quando nós reconhecemos a infelicidade, nós perdemos a autoconfiança, porque a autoconfiança ela não está baseada no nosso racional, ela não está baseada nas questões de manifestação. A autoconfiança ela está balizada na nossa natureza divina. Então, eu tenho autoconfiança por ser filho de Deus, por ter sido criado à imagem e semelhança de Deus, por já ter tudo em potencialidade de manifestação. Então, por mais que aconteça alguma coisa, se eu tiver essa autoconfiança, eu supero qualquer situação, qualquer obstáculo, qualquer desafio. E aí, superando qualquer obstáculo, qualquer desafio, eu compreendo que este mundo não é um mundo que me causa prejuízo, não é um mundo que cria situações infelizes para mim. O mundo é uma unidade, não existe a separação entre eu e o outro. Este é o ponto em que nós precisamos entender para a autoconfiança. Então, o que o mestre nos fala nesse livro, da Lições para o Cotidiano, né? Livro Lições para o Cotidiano, que a falta de autoconfiança é esse receio, em que o mundo exterior ele pode nos causar algum prejuízo ou pode nos trazer algum dano, né? E, na verdade, o que ele nos explica é que o mundo exterior é igual ao mundo interior, ou seja, o mundo exterior é a manifestação do mundo interior. Então, quando nós manifestamos exteriormente, nós estamos manifestando aquilo que nós temos interiormente. E jamais uma coisa ou outra pode causar prejuízo. Importante nós compreendermos que a autoconfiança ela provém, então, da minha convicção, do meu conhecimento e da minha vivência da minha natureza divina. Quando eu elevo essa vivência sobre a minha natureza divina, naturalmente eu tenho autoconfiança em realizar, em superar, em crescer o meu empreendimento, em crescer na minha carreira, em avançar ainda mais dentro dos meus negócios, porque sou filho de Deus, sou provido de toda a capacidade infinita e tudo isso está em potencialidade de manifestação para que se concretize nesta forma. Então é muito importante ter esta questão aí da autoconfiança em relação a este ponto específico da nossa existência. Um outro ponto que ele nos fala aqui, que é muito fundamental para nós compreendermos,
mas eu estou com uma colinha aqui, óbvio, né? Nós temos que ter uma cola para podermos seguir um roteiro, para poder passar para vocês aí os pontos específicos. E ele nos diz aqui sobre esta questão do protagonismo. Protagonismo. Veja, isso está no livro A Verdade, volume 10, logo no capítulo 1. Seja o protagonista em sua vida. Através do pensamento, o homem pode criar qualquer coisa, pois não é escravo dominado pelo destino. Isso é muito importante. As pessoas muitas vezes deixam de ser protagonistas na sua vida e passam a viver a vida de forma a que os outros ou que as situações se manifestem. Então, ser protagonista na sua vida significa você ser o dono da sua existência. Nós precisamos criar esta autonomia de execução para a nossa vida. Nós não somos regidos pelas coisas que acontecem ao nosso redor. Nós não somos, podemos ser até influenciados, mas nós não podemos deixar que essa influência faça ou reja a nossa existência. Nós precisamos ser autônomos naquilo que nós desejamos fazer de forma mental, de forma a compreendermos que somos filhos de Deus, que somos realmente pessoas, seres, empresas, negócios criados para beneficiar o maior número possível de pessoas. Então, o que ele quer nos dizer sobre este protagonismo que está neste livro, A Verdade, volume 10, é que nós precisamos ser os criadores da nossa própria história. Como falei e vou ressaltar, muitas pessoas estão apenas existindo, mas não estão vivendo. Nós precisamos ser o criador da nossa própria história, da nossa própria trajetória, e não transferirmos esta responsabilidade para os acontecimentos, para outras pessoas, para a situação, para o momento. E para nós sermos este protagonista, para nós termos esta questão da protagonização da nossa existência, nós precisamos nos tornar autônomos espirituais, que é o que o mestre nos fala sobre a autonomia espiritual. Você não pode estar preso nas questões espirituais ou com o seu espírito preso em convicções equivocadas. E quais são as convicções equivocadas que tolhem a sua liberdade espiritual? Que o homem é um corpo carnal, que a matéria é uma existência verdadeira, que só existe infelicidades nesse mundo. Isso tolhe as suas questões espirituais e não te deixa a independência ou a autonomia espiritual. Então o mestre nos fala, para você se libertar dessas amarras materiais que envolvem a sua existência e ser um autônomo, no ponto de vista espiritual da existência, você precisa aumentar a sua convicção de ser filho de Deus. E a Seichonoye nos ensina de que forma nós fazemos isso. E isso está balizado nas três práticas importantes da Seichonoye, religiosas importantes da Seichonoye, que é a leitura de livros de obras sagradas, que é a meditação Shinsokan todos os dias sem falta, e que são os atos de amor que nós fazemos para com o próximo, através das nossas ações, através da nossa profissão, através dos nossos pensamentos, das nossas orações e principalmente através da circulação do amor que nós fazemos para toda a humanidade. E nesta circulação do amor, eu gostaria de falar para vocês que são empreendedores, empresários, que são pessoas de negócio, pessoas que querem ter sucesso na sua vida profissional de uma forma geral. Para você circular o amor, você precisa dar. Quando você oferece, é o que você recebe. E a Seichonoye, ela nos dá a oportunidade de nós podermos manifestar esse amor através de uma ação denominada missão sagrada. A missão sagrada, ele é um ato apostolar, onde a pessoa se inscreve nesta
instituição, entre aspas, chamada Missão Sagrada, e faz uma contribuição mensal, monetariamente falando, para que a Seitonoye possa levar essa verdade ao maior número possível de pessoas. Com este ato de amor, do montante que você está fazendo, você está contribuindo para a salvação de uma pessoa, de uma família, de um empreendimento que você jamais teria acesso ou nem tem conhecimento. Como diz Cristo, aquilo que você oferece com a mão direita, não se preocupe o que vai ser feito com a mão esquerda. Apenas faça, porque quando você estende a mão, você está com a mão aberta. E a Seitonoye nos ensina, né, que a mão fechada é um ponto e a mão aberta é o infinito. Então, este ato de amor que você faz através da missão sagrada é um ato espiritual. Se faz com a forma material de uma doação ou uma contribuição monetária, mas é algo que você faz com um sentimento de poder estar auxiliando o próximo, mesmo não conhecendo este próximo. Então, sugiro a vocês que têm empreendimentos, que têm negócio, né? Inscreva a sua empresa na Missão Sagrada. Faça a Missão Sagrada dos seus colaboradores, do seu sócio. Faça a Missão Sagrada dos seus clientes, dos seus fornecedores. Coloque eles como participantes da Missão Sagrada e faça a contribuição. Você vai ver o quanto o seu empreendimento vai ser abençoado. Não porque você está fazendo doações financeiras, não. E sim porque você está soltando, abençoando aquelas pessoas que contribuem para o sucesso da sua vida. Mas continuando aqui, e eu falei sobre essa questão da missão sagrada porque nós estamos falando em sintonia. E óbvio que se você quer receber provisão infinita, você precisa sintonizar. E uma das formas de você sintonizar é você doar. Quando você doa, você está sintonizando, que é o ato de retribuir as dádivas que você tem em relação a isso. E para isso, para você doar, você precisa ser protagonista. Porque se você não for protagonista e for coadjuvante, você não tem autonomia espiritual para fazer doações de amor ao próximo. Então o mestre nos ensina que você precisa ser o protagonista na sua vida. E mais à frente ele vai nos falar sobre propósito. Nós precisamos ter um propósito na vida. E o propósito não está balizado nos meus sonhos e desejos materiais. O propósito vai além das questões materiais. Ele é algo que vai além de mim mesmo. Então ele diz lá no livro, né, para nós entendermos sobre propósito. Propósito é ter, né, ou melhor, ter propósito é identificar os objetivos relacionados ao caráter e à virtude de uma pessoa. Observem isso. É identificar objetivos relacionados a caráter e virtudes de uma pessoa. Para que esse caráter e essas virtudes venham a contribuir ainda mais com a humanidade. Então, o propósito de vida, ele não é algo que existe uma palavra definida sobre isso. É algo que você, num processo, descobre qual é o seu propósito de vida. Então, se você não tem ainda um propósito de vida, e o propósito é diferente de um projeto de vida, né, de um planejamento de vida, são coisas totalmente diferentes. Se linkam, mas são coisas diferentes, tá? Porque um projeto você pode desistir, você pode fazer isso, você pode nem realizar. Mas o propósito é aquilo que faz sentido na sua vida. Né? O que faz sentido para você? Qual é o sentido de você estar existindo? Qual é o sentido de você estar com o seu empreendimento? Qual é o sentido de você existir como um empresário, de existir como um profissional X, de existir como uma pessoa naquele formato? Você precisa entender qual é este propósito da sua própria existência. E quando você faz essa busca interior deste propósito, a primeira pergunta que você deve fazer a si é o que eu sou, quem eu sou, o que eu quero fazer, né?
Porque você tendo este autoconhecimento de ser o que você é, ou descobrir o que você é, você consegue começar a criar o processo de manifestação daquilo que é o seu propósito. Então a Seichonoye nos dá essa resposta. O que eu sou? Simples. O homem é filho de Deus, criado à imagem e semelhança de Deus, perfeito, ponto. De forma espiritual. Isto é o que eu sou. A partir deste o que eu sou, eu começo então a manifestar o que eu devo fazer para manifestar este o que eu sou. E eu começo a me encontrar neste mundo. Falando do ponto de vista espiritual, é claro. Então é muito importante eu entender essa questão de propósito. E quem não tem um propósito de vida acaba se prejudicando, acaba não construindo, né, na sua vida aquilo que realmente deseja. Tá? Então os maiores empreendedores, as maiores pessoas de sucesso, pessoas que não são até configuradas como sucesso do ponto de vista material, mas pessoas que vivem de forma feliz ou vivem de uma forma bastante confortável entre os seus, são pessoas que têm propósitos na vida. Então, se você não tem o propósito, né, crie o processo de construir ou descobrir este propósito da sua existência. E aí ele vai mais à frente aqui para nós entendermos sobre isso e ele vai reforçar este ponto que está sobre o propósito, né, do homem filho de Deus. E diz lá, o autoconhecimento é o ponto de partida para uma vida repleta de felicidades, prosperidade e harmonia com todas as coisas do céu e da terra. Desculpem, vamos reler isso daí. O autoconhecimento é o ponto de partida para uma vida repleta de felicidade, prosperidade e em harmonia com todas as coisas do céu e da terra, faz com que nós manifestamos aí a nossa natureza divina de filho de Deus. Ou seja, né, quando nós temos este autoconhecimento da nossa natureza divina, nós partimos deste ponto, desta convicção de sermos o que somos, para manifestar a prosperidade e para manifestar, né, a harmonia com todas as coisas do céu e da terra. Ok? Então, para sintonizarmos a emissora da provisão infinita ou a emissora da prosperidade, existem vários pontos que nós precisamos refletir de como está ou como estamos agindo em relação a isso. Por mais que a emissora esteja emitindo vibrações de prosperidade e está emitindo vibrações de prosperidade em todo este universo, eu só consigo captar essas vibrações através da minha sintonia mental, que é o que a Seichonoye nos ensina. A antena, entre aspas, da minha mente precisa estar direcionada naquilo que realmente eu desejo. Então veja, se eu realmente desejo prosperar no meu empreendimento, na minha vida como um todo, na minha carreira, eu preciso sintonizar a minha antena com estas vibrações que pairam sobre essa questão em todo este universo. E para fazer isso, nós falamos vários aspectos que nós vamos ressaltar no final, os pontos específicos disso daí. Mas seguindo aqui, vamos ver o que ele nos fala aqui para a gente já ir para a finalização. E diz aqui, a emissora da prosperidade, né? Acerte então a sintonia do seu recipiente mental, voltando a ressaltar a questão do recipiente mental, e esteja pronto para receber a atmosfera de prosperidade emanada do mundo de Deus. Então veja lá, o mestre de novo ressalta a importância do recipiente mental. Então, em um dos livros do mestre, na verdade no livro A Verdade da Vida, volume 38, ele nos fala que a parcela de riqueza de cada pessoa neste universo, né, é aquilo que ela consegue reter na sua mente da provisão infinita através do seu recipiente mental para manifestar. Ou seja, aquilo que está manifestado nesse mundo das formas como riqueza na sua vida é aquilo que você consegue reter na sua mente
através do seu recipiente mental, da fonte da provisão infinita. Então, se a riqueza que está manifestada em minha vida, seja do aspecto profissional, seja no aspecto pessoal, seja no aspecto de materialização, de financeiro, seja no aspecto de saúde, de relacionamento, tudo isso se constitui como riqueza. Se aquilo que está manifestado não está satisfatório, significa que o meu reconhecimento da provisão infinita ainda é pequeno. Eu preciso ampliar o meu recipiente mental. E de que forma eu amplio esse recipiente mental? Já falamos e vou ressaltar. Eu preciso ampliar o meu recipiente mental através das 3 práticas espirituais importantes da Seichonoye, que são, ou que é, né? Leitura das obras sagradas, livros e sutras e cantos das obras sagradas. Isso vai me dar o autoconhecimento da minha natureza divina, o conhecimento do mundo criado por Deus, a forma de eu transcender as questões da materialidade. Isso é importante, esta leitura. Quando eu faço essa leitura, aí eu vou fazer a segunda prática, que é a meditação Shinsokan. A meditação Shinsokan, ela é uma forma contemplativa deste mundo perfeito, desta minha natureza divina. E aí eu realizando esta contemplação, eu vou criando esta convicção de que realmente este mundo é perfeito, de que eu sou o Filho de Deus, eu realmente fui criado, né, um ser especial, à imagem e semelhança de Deus, e de que tudo já existe em potencialidade de manifestação. E a partir do momento que eu estou convicto, eu passo então a vivenciar e aplico tudo isso na minha existência. E eu começo a viver como um filho de Deus, viver como um ser próspero, viver como um ser harmônico, e com isso eu sintonizo toda esta questão da emissora da prosperidade. Então, a emissora da prosperidade, né, como disse aqui, ela emite atmosfera de prosperidade do mundo de Deus. Mas para mim estar em sintonia, né, para que eu esteja em sintonia com ela, eu preciso realmente estar disposto a fazer o que tem que ser feito. Então, muitas pessoas querem ter sucesso na sua vida, mas não querem fazer concessões, não querem abrir mão, não querem sair da zona de conforto. É necessário nós colocarmos o espírito de dedicação total. E esse espírito de dedicação total é algo que o mestre nos explica no livro A Verdade da Vida, volume 7. Aplique o espírito de dedicação total. É nesse espírito de dedicação total que você consegue sintonizar a emissora da prosperidade. Portanto, quero só frisar os pontos em que nós transitamos nessa aula, que são: para sintonizar a emissora da prosperidade, primeiro nós falamos sobre os desafios que são apresentados na nossa vida, ou mesmo sobre a experiência ou as experiências em que nós vivenciamos, e que tudo isso serve para o nosso aprimoramento. Falamos sobre a questão da dignidade do homem, que é aquilo que ele busca na sua vida, que não deve estar balizado nas questões materiais, e sim nas questões espirituais. Falamos também sobre a questão da lei mental de manifestação, que foi sobre a semelhante atrai semelhante, e aquilo que você oferece é aquilo que você recebe. A lei dás e receberás. Falamos sobre o autoconhecimento, que se trata da questão de quem eu sou, de que forma eu sou, né, que foi aonde a Seichonoye, ou que é onde a Seichonoye nos explica que somos filhos de Deus, criados à imagem e semelhança de Deus, né, que na verdade nós precisamos ressaltar sempre isso. Perdão, né, nós falamos aí neste ponto específico sobre autoconfiança e não sobre autoconhecimento. Me equivoquei aqui um pouquinho. Então, depois da lei mental, nós falamos sobre a autoconfiança,
Que a autoconfiança é você acreditar na sua natureza divina. E a falta de autoconfiança se reflete de nós acreditarmos que o mundo que nos cerca pode nos causar algum prejuízo, né? Aí falamos sobre protagonismo, que é a autonomia espiritual que nós temos que ter para reger a nossa existência, sairmos, né, desta zona de conforto. Falamos sobre a questão do propósito, o importante de termos um propósito. E o propósito está relacionado àquilo que faz sentido na nossa vida, né? O qual é o sentido da nossa existência, qual é o sentido do nosso empreendimento, dos nossos negócios, né? Qual é o sentido de estarmos executando algo. E agora sim, concluindo, nós falamos sobre a questão do autoconhecimento, de quem somos, para que nós possamos então sintonizarmos com a emissora da prosperidade. Assim, ressaltamos esses pontos. Novamente, ressalto quais são os livros que nós estudamos no dia de hoje. A Verdade, volume 10, o capítulo 1, e o livro Lições para o Cotidiano, que está também aí no capítulo 33. Desejo a todos vocês muito sucesso nessa jornada da existência de vocês. Ressalto aqui sobre um ponto específico. Neste ano de 2021, a Associação da Prosperidade está lançando o ciclo de estudos, o New Ciclo de Estudos da Prosperidade, que vai estar em 2 formatos diferentes, né, com uma forma mais dinâmica de atuação, algo que garanto para vocês que vocês vão estar bastante entusiasmados sobre essa questão do ciclo de estudos. E para você que não conhece sobre o ciclo de estudos da prosperidade, vá buscar informações. É uma metodologia criada pela Associação da Prosperidade, aonde ela criou toda esta metodologia para você estudar e aplicar nas questões profissionais da sua vida, e tem produzido e continuará produzindo e já produziu, né? Vamos voltar aqui, ó. Já produziu, tem produzido e continuará produzindo excelentes resultados na vida de infinidade de pessoas. Um número que a gente não consegue mensurar de quantas pessoas modificaram a sua vida com a aplicação dos ensinamentos da Seiichi Onoye através do ciclo de estudos da prosperidade. Então vá em busca, entre no site da Seiichi Onoye, na página da Associação da Prosperidade, vocês vão encontrar informações sobre isso, ou mesmo no app, no aplicativo da Associação da Prosperidade, que você pode baixar na sua loja de aplicativos, seja iOS ou Android. Digite lá AppSib e aí você vai poder baixar o seu aplicativo, ali você vai ter todas as informações. Finalizando então mais uma vez, gostaria de agradecer a vocês, muito obrigado pela presença de vocês, sucesso a todos vocês, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado e até breve. Muito obrigado. Seja em meio a uma rotina atribulada, seja em meio aos desafios da vida, ou especialmente naqueles momentos sublimes de reflexão profunda ou em crises de solidão e dúvidas. Todos nós precisamos abrir as janelas da mente e adentrar a um mundo onde residem todas as respostas. Precisamos receber em nossa alma o som da vida. Precisamos captar as mensagens de Deus. As janelas que abrem a mente para a solução de todos os problemas já estão em você, mas a Seiichi Onoye pode ajudá-lo nessa busca. Livro Dicas para captar as mensagens de Deus. Em cada página, uma chave para abrir as janelas da alma para ouvir a sagrada voz de Deus. Assim como uma flor de lótus aparentemente emergida da lama, mas majestosamente bela, o ser humano também é aparentemente emergido de condições materiais, mas sua natureza é divina e eterna. Contemple sua natureza real, divina e eterna por meio da leitura deste livro e abra definitivamente todas as janelas da alma para cultivar somente Deus em seu coração.
Para mais informações, acesse nossa loja virtual livrariasni.org.br ou contate-nos pelo telefone 0 operadora 11 50 74 41 80. Você já é feliz, mas talvez precise abrir um pouquinho mais as janelas interiores para o mundo de Deus. Muito obrigado!